A seguir, IIGD Irajá. Bem, a primeira coisa que eu tenho a dizer à igreja é o que eu penso cada dia ao acordar. Por quê? Porque o mundo espiritual é real e é nele que nós vivemos. Você não é uma pessoa comum no mundo espiritual. Quem tem consciência disso? Quem aceita Jesus, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a partir do momento que tem o seu nome registrado no céu, não é mais uma pessoa comum, como toda a sociedade. Isso mesmo. Como todas as pessoas do mundo inteiro. Aceitou a Jesus, agora é propriedade exclusiva de Deus. Se vai andar com Deus ou não, é pessoal. Se vai atendê-lo ou não, é pessoal. Se vai buscar entendimento, conhecimento, depende de cada um. Então a primeira coisa é, você não é uma pessoa, você não é mais uma pessoa comum. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos juntos, irmãos? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Forte essa palavra, um entendimento muito amplo e mostra aqui toda a diferença. Bom, primeiramente, se você observar, as epístolas de Pedro foram escritas às igrejas, ou seja, Pedro escreve às pessoas que já haviam se convertido a Jesus. Eu vou até, se mantenha aí, porque eu vou ler as saudações de Pedro para a igreja. Você ter certeza absoluta, quem está chegando agora, de que é uma palavra para quem recebeu Jesus, tá? E quem quiser receber a oportunidade está aí, caso de Deus está aí de portas abertas. O Pedro começa essa epístola assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Está falando estrangeiros em termos de países. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Tá vendo? Eleitos. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro está escrevendo a pessoas convertidas a Jesus Cristo. Então aqui onde nós lemos, e vamos reler ainda tantas quantas vezes forem necessárias, isso aqui diz respeito a nós, a toda pessoa que aceita Jesus em qualquer tempo. Então o apóstolo Pedro, o Espírito Santo na verdade diz: mas vós sois a geração eleita, geração já eleita. Quando as pessoas são eleitas por voto do povo, irmãos, elas não ficaram um tempo empossadas, elas foram pelo voto do povo. Nós fomos eleitos pelos poderes celestiais. Como assim? Jesus disse que ninguém pode chegar a ele se o Pai não trouxer. Quem já leu isso sabe disso. Então atenção. Então o Pai olhou. Não me pergunte o que ele viu em você, o que ele viu em mim. Mas ele nos enviou a Jesus. Ou seja, ele nos levou ao conhecimento da palavra, da verdade. Tem gente que acha que o seu Deus está completamente apático ao que acontece aqui no planeta. Haja visto o fato das pessoas estarem no estado em que estão, né? As pessoas estão cada vez mais mundanas, cada vez mais ou mais sofridas, ou mais desesperadas, ou mais angustiadas, deprimidas, ou mais violentas no mundo. Mas Deus olha, porque há pessoas que, mesmo sendo aparentemente perversas e muito perversas, todas elas têm um coração como nós temos. E de repente o coração tem aquele dia que a pessoa se quebranta e tem vontade de mudar, mas não vê como. Um dia desses, assistindo uma reportagem sobre presidiários, quando o presídio funcionava aqui na Frei Caneca, nós fizemos alguns trabalhos lá,
E dentre essas pessoas, há pessoas que querem uma mudança, mas não sabem como, onde se agarrar. Então Jesus chegando, elas abrem o coração. Eu tenho até um caso muito interessante, bonito, dessa época, porque esse presídio foi lá para aquela área de Japeri. Mas nessa época nós tínhamos um contato, membro da nossa igreja, então, um contato que eu quero dizer, passávamos pelos trâmites normais que todo mundo passava, né, o nosso pessoal. E fazíamos alguns cultos lá e distribuíamos alguns materiais para alimentá-los, para que eles conhecessem Jesus. E houve até um caso muito interessante de um senhor, um jovem senhor, que foi preso por roubo e tal, e foi condenado. E a esposa ficou assim com muito ódio dele e proibiu, disse que o filho, ele não veria mais o filho, que ela ia contar tudo para o filho, que o filho não ia mais querer saber do pai. Coisa séria. E aí nós entramos, né, a igreja entrou e começamos a fazer o trabalho, no culto e tal. E ele abriu o coração e foi quando ele foi orientado, né, que primeiro teria que aceitar Jesus, segundo, assumir realmente as bênçãos de Deus, porque os pecados eram completamente apagados, mesmo ele tendo de cumprir aquela pena. Ele agora passou a ser filho do Deus Altíssimo e ele teria direito às bênçãos. Muito bem. E aí ele foi ensinado então a orar pela mulher dele, aquele ensinamento do missionário Soares, que é sobre presentes espirituais, que é profundo, tá? Tem um livro sobre o presente, a dádiva que abençoa quem o dá. Falo muito desse livro aqui. E aí ele foi ensinado que se ele orasse pela mulher dele, de todo o coração, conseguisse liberar o perdão para ela, porque ela tinha raiva, ficou com ódio dele, e ele ficou muito revoltado e magoado com ela, porque ela proibiu, não levava o filho para ele ver, ela nem visitava e não deixava que ninguém da família levasse. E o sonho dele, só tinha aquele menino, e o sonho dele era ver o filhinho. Estava na faixa dos 4, 5 anos de idade, já com um entendimento. E quando ele entendeu que ele limpando o coração e orando por ela, Deus mudaria a situação, e foi o que aconteceu. Então, ele começou a orar por ela, e ele até falou uma coisa interessante, ele disse, olha, são tantos numa cela que tem que esperar todo mundo dormir para acalmar a coisa, para poder orar. Aí disse, agora já me pegam orando, já não falam nada, mas no início foi muita batalha. Ele disse, eu comecei a orar e pedir, conforme eu aprendi, e coloquei meu coração. Bom, um certo dia, tá? Ela foi visitá-lo e disse, eu estou preparando o nosso filho para ele vir. E esse moço saiu e foi servir a Jesus. Mas ele lá dentro, ela levou o filho para ele ver. Por quê? Porque ele limpou o coração, porque ele entendeu que agora, como filho de Deus, Deus o atendia. Ele orava, ele podia pedir, se ele pedisse com fé, certeza, se não duvidasse realmente, tudo que vocês, os irmãos, já conhecem. E assim foi, uma história muito bonita. Bom, o que acontece, irmãos, é que às vezes as pessoas se convertem, infelizmente não atentam para a grandeza, tá, de ter sido eleito pelos poderes celestiais, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que é isso, pastor? Bom, a Bíblia me diz que ninguém vai a Jesus se o Pai não enviar ou não trouxer. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Você disse que já leu isso ou conhece. Quem conhece mesmo. A gente não fica mexendo muito na Bíblia. Exatamente isso. Tá? Então, o Espírito, o Pai, o próprio Pai entrega para Jesus. Jesus é a palavra. A pessoa começa a conhecer a palavra, a entender, ela vai se envolvendo com Deus. E daí ela vai conhecendo o Espírito Santo. Ele já está na vida dela, mas ainda não entrou para batizá-la. Ela vai buscar. A partir do momento que ela entende e assume, então o Espírito de Deus já está trabalhando e pronto a ajudar, a trabalhar na vida dela. Então você vê, a pessoa tem os olhos do Pai sobre ela, Jesus, a palavra viva nela, e o Espírito Santo na sua vida para ajudar. Ora, a Trindade Santa, irmãos. Então para pensar na grandeza disso. Agora vamos lá. Por outro lado, Satanás fica desesperado. Por quê? Porque a partir do momento que você aceitou Jesus de todo o seu coração, entendeu
o início de tudo, a salvação eterna, a tua lâmpada se acendeu, ou seja, a tua vida está iluminada. Um sentido figurado. O conhecimento é essa luz. Você agora tem um nome no céu. Você agora tem Deus como Pai. Você não é um qualquer aqui nessa terra. Você não é um largado nesse mundo. Só que o diabo está desesperado, porque se começar a entender um pouquinho mais, vai literalmente vencer. As áreas que Satanás está dominando, ele vai perder todas. Todas. Então, às vezes o cristão não se dá conta de quem ele é no campo espiritual. E que é o campo espiritual, o mundo espiritual que domina aqui nessa terra. Então Deus está dizendo, vocês são uma geração eleita. Vocês foram eleitos. Então vamos de novo? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Dá uma paradinha. Sacerdócio, sacerdote, mas não é uma coisa religiosa? Não, irmãos. Sacerdote é aquele que vai à presença de Deus por si e por outras pessoas. Tem liberdade para chegar à presença de Deus. Agora, às vezes o cristão também não se dá conta. Você vai ouvir esse pedacinho, essa frase, esse pedacinho durante o culto de hoje algumas vezes. Por quê? A pessoa que aceita Jesus, ela tem acesso a Deus, porque Jesus é o caminho. O mundo não tem esse acesso, porque não sabe, não conhece, ou rejeita. Então você tem um acesso a Deus, e esse acesso te está aberto dia e noite. Você pode chegar à presença de Deus para louvar, para orar, para conversar com Deus, para pedir ajuda dEle, para interceder por outras pessoas. Fomos eleitos, irmãos. Fomos eleitos. Não somos pessoas largadas nas trevas, na escuridão. E às vezes o cristão não se dá conta disso. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Sacerdotes da realeza do céu. Que isso? Irmãos, eu acho interessante. Aqui na terra se valorizou tanto a monarquia. O Brasil acabou a monarquia, tempo de Dom Pedro, mas era aquela coisa da família real, da família. Meu Deus, a pessoa se converte, passa a ser filho de Deus, ter o Espírito de Deus na sua vida. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, você é meu. Os anjos são familiarizados. E a pessoa não valoriza, irmãos. Vive de qualquer jeito, como se fosse um largado qualquer. Muitos não oram, não buscam, não conversam com Deus, não se posicionam no mundo espiritual. E vivem assim como vive qualquer um. Irmãos, quem aceita Jesus saiu das trevas para a luz. Não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum no mundo espiritual. E se entender que o mundo espiritual é que domina este mundo, as coisas vão se resolver. Então vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Que mais que nós somos? Nação santa. Nação santa. Todo o povo de Cristo que está sobre a face da terra forma o corpo de Cristo. Mas todo o povo de Cristo que está sobre a face da terra forma uma nação. Exatamente, são os cristãos. Como era o povo de Israel no passado. E como é o povo de Israel? Uma nação que é de Deus. Agora é claro, sem Jesus. Então nós, irmãos, somos uma nação para Deus, mas uma nação santa. Aí entram as responsabilidades. O cristão não pode viver no erro. O cristão não pode viver como vive qualquer pessoa. É preciso entender, a partir do momento que recebeu Jesus, é propriedade exclusiva de Jesus. Ninguém aceita Jesus, irmãos, para viver para si mesmo. Está aí o erro. Muita gente está se machucando por conta disso. Quero viver a minha vida. Não, você vai viver a vida que Jesus tem para você viver. E Ele tem uma vida melhor do que você pensa. Não, pastor, eu não aceito isso. Então marca esse pedacinho aqui. Volta um pouquinho e pega 2 Coríntios. No capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Quem lê comigo? E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu Sabe por que tanto cristão se dá mal, irmãos, nessa vida? Por que tantos cristãos
tropeçam, se machucam, são atingidos pelo mal, porque vivem para si, não vivem para Deus. Infelizmente, muitas pessoas aceitam Jesus, irmãos, e separam a vida espiritual da vida material. Mas como separar? Podemos ficar sem Deus 1 minuto da nossa vida? Podemos ficar sem Deus 1 segundo da nossa vida? Não. Seria o suficiente para o diabo acabar com qualquer um. Vamos à realidade. Pessoal, são palavras de Deus. Precisam ser levadas a sério. Os cristãos hoje estão tão acostumados, né, a seguirem uma corrente, né, que os evangélicos puxam aí. Não, que Deus não liga para nada, que Deus não se importa com nada, você pode fazer tudo que você quiser, você vive do jeito que você quiser, vai lá no culto que Deus te abençoa. Para. Dos filhos Deus exige, irmãos. Deus não exige do mundo, porque o mundo está longe dele. Enquanto a pessoa não abrir o coração e aceitar Jesus, ela vai viver a vida dela. E vai viver no acaso. E vai viver na sorte, e vai viver no destino, ou seja lá como queira rotular e titular esse tipo de vida. Nós aceitamos a Jesus, Ele agora é o Senhor da nossa vida. Deus tem o melhor para cada um. Deus quer dirigir a vida de cada um. Mas para isso nós precisamos estar ouvindo. Nós precisamos dedicar tempo. E precisamos viver consciente de que o Espírito de Deus está em nós. Então diga, o Espírito de Deus está em mim. Ele está na minha vida. Diga para o seu irmão, Ele está em você, na sua vida. Se a pessoa ainda não é batizada, irmãos, o Espírito de Deus ainda não está enchendo o coração, mas Ele está sobre. E Ele merece respeito e adoração. E precisa ser ouvido pela palavra. Então, a vida espiritual tem que ser ativa para que a vida material seja guiada por Deus. Deus nunca vai te levar para uma cilada. Pelo contrário, você vê o que Paulo diz na armadura de Deus. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Às vezes o diabo arma uma cilada para uma pessoa, ela cai feito patinho na lagoa. Sério, irmãos. Quantas vezes se escuta de ciladas, de injustiças que acontecem aí, mas muito e muito mesmo. E você vai ver, a pessoa fala lá o nome de Jesus. A pessoa diz ser evangélica. Mas não tem entendimento de nada. Não conhece o mundo espiritual. Irmãos, nós somos propriedades. Você é propriedade exclusiva de Jesus, propriedade de Deus. Agora, por outro lado, Satanás está desesperado para atacar o povo de Deus. Desesperado. Satanás quer tragar de volta aquele que ele dominou. Satanás quer pegar aquele que um dia ele usou. Às vezes a pessoa leva uma vida no mundo tão irresponsável, tão suja. Aí ela se converte, começa a organizar a vida. Caramba, mas o diabo fica desesperado, mas desesperado. Eu lembro de uma moça que Deus me usou para fazer a libertação dela. E o demônio escancaradamente disse, eu vou matar, vou acabar com ela, porque essa desgraçada foi minha. Eu usei muito, agora está pensando que vai se ver livre de mim. Desse jeito. E eu falei, você sabe que está escrito que agora você não tem mais nada com a vida dela. Se ela andar aí. Aí apontava para a Bíblia. Rapaz, se ela andar aí. Irmãos, não dá para viver em meio termo, em cima do muro, como se costuma dizer. Não dá. Uma pessoa assume que Deus é seu Pai, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, porque Ele te comprou, Ele nos comprou, ou vai haver vulnerabilidade, espaço, brecha. Pastor, isso é muito exato, é muito rígido. Mas você está lendo, lê de novo. 2 Coríntios 5,15, vai. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pastor, eu não posso viver para Jesus 24 horas. Quando você leva o seu casamento a sério, você está vivendo para Jesus. Você está vivendo para Jesus. Você jovem, quando você está com a sua namorada e você está em santidade total, você está vivendo para Jesus. Quando você está no seu trabalho, que você está trabalhando nas costas do seu patrão virou as costas, seus colegas jogaram as pernas para o ar e você está trabalhando, você está servindo a Jesus.
Quando alguém vem te fazer uma oferta, uma vantagem tremenda, que vai te tirar do aperto financeiro, e você diz não, em nome de Jesus, e você foge das vantagens, você está servindo a Jesus. Com carinho e respeito, não é com a cara na Bíblia, não é dentro da igreja 24 horas. Pelo contrário, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.